Galerinha, tudo bem com vocês? Gente, na aula de hoje nós vamos falar sobre o filo Annelida, ou simplesmente anelídeos. Quem que são esses anelídeos? Eles são ainda animais que continuam naquele formato de vermes, ou seja, aquele formato compridinho, cilíndrico, tá? Esses animais, talvez o representante mais conhecido por todos, seja a minhoca. Então, nós vamos ver nessa aula de hoje as características principais desse filo Annelida. E prestem muita atenção, porque esse filo Annelida ele é muito importante, porque várias novidades evolutivas surgiram nesse grupo. Sendo que essas novidades evolutivas, elas trouxeram vantagens para esses animais, ou seja, elas acabaram fixando então essa vantagem evolutiva, permanecendo nos outros grupos que veremos daqui para frente. Se liga nessa aula de hoje, que está começando agora. Bora lá! Bom, gente, vamos lá. Vamos começar a nossa aula sobre anelídeos. Nessa aula sobre anelídeos, começando por aquele nosso velho e querido slide de sempre do reino animal, só para situar vocês que nós estamos então, tá, no reino metazoa, que é o reino animal, e todos aqui apresentarão células eucariontes, todos eles serão organismos pluricelulares e todos eles serão heterotróficos, ou seja, a obtenção de alimento se dá através da ingestão da matéria orgânica já pronta. Eles não são capazes de sintetizar a matéria orgânica como os produtores. Bom, começando propriamente o filo Annelida, eles são quem? São animais de corpo cilíndrico e compridos, né, no formato então de vermes, tá? Então, formato alongado e no caso aqui cilíndricos. Ele tem e apresenta como característica uma segmentação, ou seja, o corpo ele é dividido em anéis, em segmentos. Aqui pelas ilustrações aqui ao lado, vocês conseguem ver que o corpo desses animais apresentam todas as divisões aqui, ó, formando vários anéisinhos. Daí é que vem o nome desse filo, filo Annelida, tá? Em formato de anéis. E representantes, quem são os representantes desse filo? Nós temos aí três representantes, né? Um de cada categoria aí, né? De cada grupo. Nós temos as minhocas na primeira figura. Na figura ali do meio nós temos as sanguessugas. E na terceira aqui nós temos, né, os anelídeos aquáticos, tá? Que são os nereis. Tá bom? Bom, e nesse grupo aqui, que nós vamos estudar nesse filo, ele é muito importante. Por quê? Porque nesse grupo apareceram várias novidades evolutivas. Então, a cada passo que a gente está estudando um filo, né, mais recente do que o outro, nós vamos vendo as novidades evolutivas que vão surgindo, né, nesses organismos, ficando com o corpo cada vez mais complexo, um funcionamento mais complexo, né, e mais adequado, né, para o ambiente em que eles estão. Nesse caso aqui do filo Annelida é importante, por quê? Porque aqui surgiram várias novidades evolutivas, e novidades essas que trouxeram grandes vantagens e que elas foram ficando para os grupos mais derivados que vieram depois deles. Então aqui, prestem bem atenção nessa aula de hoje, porque é um grupo que vai apresentar vários pontos importantes de novidades evolutivas que surgiram, que é encontrado inclusive em nós seres humanos. Vamos lá. Características então desse grupo. Eles são triblásticos, tá? Assim como eles já eram no grupo anterior, tá? Então já apresentam 3 folhetos embrionários. Mas a novidade aqui, ó, vocês podem perceber que todas essas que estão grifadas são novidades que surgiram nesse grupo do filo dos anelídeos, tá? A primeira novidade aqui, ó, que agora esses grupos, eles formam um celoma verdadeiro. Lembram o que é celoma? Celoma é aquilo que eu falei para vocês, que é aquela cavidade que é formada internamente, né, no corpo desses animais, onde vão abrigar os órgãos viscerais, e que ela é completamente formada e delimitada pela mesoderme. Tá? Se vocês pararem para relembrarem no grupo anterior, né, do filo nemateuminto, os nemateumintos eles tinham 3 folhetos embrionários, sim, tá? Mas eles eram pseudocelomados. Tá? Aqui eles já formavam um pseudoceloma, delimitado internamente por endoderme e externamente por mesoderme. Agora aqui é um celoma verdadeiro, delimitado tanto internamente quanto externamente por mesoderme, tá bom?
Então, primeira característica, novidade evolutiva importante, são celomados. Bom, eles são protostômios, assim como já era anteriormente. Lembra o que era protostômio? Protostômio é aquele, né, em que no desenvolvimento embrionário, aquele blastóporo ele dava origem primeiro à boca. Tá? Então, começava o tubo digestivo, ele começava a ser formado pela boca. Tá? Isso significa ser protostômios. O corpo desses animais, então, ele é dividido em segmentos, né, em anéis, chamado de metâmeros. Portanto, essa novidade evolutiva também é chamado de metameria, né? Corpo dividido em segmentos, em metâmeros. Outra novidade evolutiva bem bacana aqui, ó, sistema circulatório fechado. O que é sistema circulatório fechado? Fechado é quando, né, todas essas substâncias que devem ser transportadas por esses animais, elas são transportadas no interior de vasos. Ou seja, esse animal ele possui vaso sanguíneo, tá? O sangue é transportado através de vasos sanguíneos, por isso que é um sistema circulatório fechado, tá? Nós vamos ver isso com detalhes, né, nos próximos slides. E vocês vão ver que, inclusive, né, o sangue desses animais apresentam hemoglobina, que é o pigmento, né, de coloração avermelhada, que tem a função de transporte de oxigênio. Tá? Sistema digestório completo, né, então já não é novidade, já surgiu antes, né, completo porque nós temos, né, o alimento que entra pela boca, percorre o interior, né, para ser digerido, do tubo digestório para ser digerido, percorre o intestino para ser absorvidos os nutrientes digeridos e o restante dos alimentos vai sair pela região do ânus, tá? Então o tubo digestório é completo com presença de boca e ânus. Aqui apresenta, né, como novidade evolutiva também, o surgimento de um sistema respiratório e a respiração ela é feita por meio cutânea, tá? O que é uma respiração cutânea? É feita as trocas gasosas são feitas pela pele, tá? O sistema nervoso continua sendo ganglionar, né? Então ele forma gânglios nervosos, só que aqui tem uma maior quantidade de gânglios nervosos, tá? Mas esse sistema nervoso já não é novidade, tá? Então não grifei aqui. E apresenta um sistema excretor por metanefrídeos, né? Outra novidade aqui. E como que era, né? Vamos relembrar como que era nos grupos anteriores. Nos anteriores eram protonefrídeos. Eram nefrídeos bem primitivos ainda. Aqui não, aqui já são nefrídeos, tá? Eles já são mais funcionais, né? Eles têm uma maior complexidade e realmente agora funcionam drenando, né, essas excretas presentes então nas cavidades e nos vasos sanguíneos, tá bom? Então o sistema excretor por metanefrídeos é novidade para esse grupo. Chamo a atenção para vocês aqui nessa observação que nós vamos utilizar a minhoca como sendo o animal modelo para estudar esse grupo, tá? Então, muito do que a gente vai falar por aqui não ocorre, né, em todos os indivíduos, né, do grupo anelídeo. Então, assim, não é uma regra que vale para todo mundo, tá? Existem exceções dentro desse filo anelídeo, tá? Por quê? Porque nós temos que escolher um modelo de estudo. E o modelo de estudo que foi escolhido é o modelo das minhocas, que talvez seja assim, né, para nós, seja a espécie que nós mais conhecemos, que nós temos mais contatos por aí, tá? Embora haja relatos, né, haja estudos que indicam que dentro desse grupo do filo dos anelídeos, as minhocas não são o grupo com maior quantidade de espécies, e sim os nereis, tá? Então, assim, embora haja muito mais tipos, né, espécies de nereis do que de minhocas, as minhocas são mais conhecidas por nós, portanto, elas são utilizadas como modelo de estudo para o filo dos anelídeos, tá bom? Nessa figura aqui ao lado, só para mostrar para vocês algumas partes, mas nós vamos falar detalhadamente, né, sistema por sistema, acompanhe comigo aqui, tá? Então, nós temos aqui, ó, a minhoquinha, tá? Como vocês conhecem. Nós temos na região anterior dela aqui, ó, a boca, tá? Então, depois da boca, nós temos a faringe, né? Vai passar pelo sistema digestório dela, composto aqui, ó, por esôfago, né? Um estômago com moela, tá? E aí depois vem o intestino para fazer a absorção do alimento.
nós temos aqui, ó, né, cordões nervosos, né, um cordão nervoso central, né, que fica localizado aqui na região cefálica, e cordões nervosos, né, com gânglios nervosos em cada um dos metâmeros, tá? Nós temos que chamando a atenção aqui também, né, vasos sanguíneos, né? Então nós temos um vaso sanguíneo dorsal e um ventral, né, o dorsal em cima, o ventral embaixo. E externamente vocês conseguem observar o que aqui, ó? A formação dos anéis, que são os metâmeros, tá? E de uma estrutura reprodutiva, que é o clitelo, tá? Internamente vocês conseguem ver aqui, ó, o intestino, né? Desse grupo, totalmente separado da cavidade aqui, ó, do celoma, tá? Então, como o intestino é separado do celoma, né, ele precisa ter uma forma de realizar o transporte de nutrientes para todas as células, tá? Nós temos o vaso sanguíneo dorsal, vaso sanguíneo ventral, cordão nervoso aqui, e aqui é o sistema excretor, tá? Que são os nefrídeos, né, ou metanefrídeos. Bom, nós vamos estudar isso, né, com detalhes, mas eu queria só chamar a atenção nessa região aqui, ó, em rosinha, que é a região do celoma, então, deles. Ok? Continuando, então. Falando do celoma. O celoma, então, é a cavidade interna, tá, onde vão estar localizados os órgãos viscerais. E ele é revestido tanto por dentro quanto por fora pela mesoderme, tá bom? Ela vai separar aqui, né, então, o celoma, né, separa o intestino dos demais órgãos. O intestino, ó, é esse rosinha que está aqui no meio, tá? Então, todo o alimento que foi digerido, ele vai estar aqui, ó, percorrendo esse intestino e ele tem que ser agora absorvido para ser distribuído para as demais células do corpo desse animal aqui, tá? Então, já não é mais por meio de difusão, que era passado por célula a célula. Aqui já é mais eficaz, por quê? Porque agora os nutrientes vão ser absorvidos e vão ser distribuídos por quem? Pelos vasos sanguíneos. Então o vaso sanguíneo absorve tudo que foi digerido aqui e ele distribui para o corpo, né, desse animal, tornando mais eficaz então essa distribuição de nutrientes. Certo? Bom, depois eu chamo a atenção para vocês, né, dessa dobra aqui, ó, que o intestino está fazendo, tá? Quando a gente chegar lá em sistema digestório e depois em sistema circulatório também, tá bom? Então eu queria que vocês observassem aqui, ó, essa região toda, que é a região do celoma, tá? Que é essa cavidade, então, presente aqui, ó, no corpo desse animal, onde vão se alojar, né, os demais órgãos viscerais aqui, tá bom? Bom, continuando. Esse celoma, então, ele faz o quê? Ele separa do intestino, tá? Então, separando os órgãos viscerais do intestino, ele percorre, né, o intestino ele percorre o corpo todo desse animal e ele vai ter que ser absorvido os nutrientes, né, que estão presentes nele aqui para ser distribuídos ao longo do corpo desse animal. Mas antes de chegar ao ponto desses nutrientes estarem prontos para distribuição, como que ocorre essa digestão? Ela ocorre, vamos lá, começando do comecinho, começando pela própria ingestão do alimento que ocorre pela boca, tá? Então, para começar, o que é essa minhoca ela come? Muita gente, quando eu pergunto assim, o que a minhoca come, o pessoal fala, ela come terra. Mas, gente, na terra, né, a terra em si, ela é formada por minerais, né? Elas são nada mais, o solo nada mais é do que a fragmentação de rochas. Então, não teria nada ali que ela pudesse, né, comer e fazer a digestão para ser absorvida. Ela não é formada por matéria orgânica. Mas a terra em si, ela misturada, né, com outros componentes, ela é misturada com muita matéria orgânica, tá? E a minhoca, ela acaba se alimentando dessa matéria orgânica presente nessa terra, tá? Então, cuidado quando você falar que a alimentação da minhoca, ela come terra. Ela não come a terra, ela ingere o quê? Ela ingere a terra para adquirir a matéria orgânica presente nela. Então, o alimento dela é a matéria orgânica presente no solo, tá? Para isso, ela faz o quê? Ela vai ingerindo, então, essa terra. Quando ela ingere essa terra, ela passa aqui, ó, por essas estruturas, né? Da faringe,
né, no tubo digestório dela, passa pelo esôfago e ela vai encaminhar para ser feita a digestão. Apesar dessa matéria orgânica presente ali na Terra ser bem pequena, tá? Mas ainda são partículas grandes, né, para esse animal, que impedem com que eles possam ser absorvidos diretamente. Então eles têm que fazer um processo de digestão. E para aumentar a eficiência da digestão, nós já vimos isso em sistema digestório, né? Tem que fazer o quê? Tem que fazer a quebra do alimento. Quando nós quebramos o alimento, é mais fácil primeiro a gente fazer uma quebra mecânica por meio da mastigação. Pensa em nós. Quando nós ingerimos o alimento, é melhor que a gente mastigue bem para quebrar o alimento em pedaços menores, para que quando ele caia no estômago, seja mais rápida para fazer essa digestão química. Só que minhoca, ela tem dente? Não tem. Tá? Então, assim, ela não tem como mastigar essa matéria orgânica ali que ela está ingerindo. Então, ela acaba engolindo inteiro. E aí, para suprir essa deficiência, então, dessas minhocas, né, que não tem dente, não tem saliva para fazer, né, umedecer o alimento, ela percorre por duas estruturas aqui, ó, dois órgãos, que são importantes para a digestão. O primeiro deles é chamado de papo, tá? E o segundo é chamado de moela. O papo, ele serve para umedecer esse alimento. Então, quando o alimento chega por ali, o papo é liberado várias secreções que umedecem esse alimento e começam um processo de digestão química, tá? Depois desse papo, ele encaminha, né, esse alimento para a moela. A moela, ela é um órgão em que ela tem uma contração muscular muito forte, tá? Então é um órgão com a musculatura bem rígida ali, que ela vai apertando, né? Ela vai esmagando o alimento ali dentro. E como nessa terra está presente ali partículas, né, de solo, de rochas, partículas de rochas bem pequenininhas, né? Essas partículas minerais acabam servindo como se fossem dentes ali. Então, à medida que a moela aperta, ela aperta essas partículas de solo contra as partículas orgânicas, fazendo o papel de uma mastigação, tá? Então, ela acaba triturando esses alimentos ali nessa região da moela. Bom, passando então por esses dois órgãos, o papo para umedecer e a moela para triturar, esse alimento chega já bem menor, né, para a região do estômago e intestino, para fazer a digestão desse alimento. Esse alimento já digerido, então, em nutrientes que agora conseguem fazer a absorção, eles são passados aqui, então, através, né, desse intestino. Ele é comprido por quê? Porque ele percorre, né, todo o corpo desse animal para fazer a absorção desses nutrientes, tá? Lembrando que esse intestino, ó, ele não está fazendo essas curvas aqui, ó, transversais, igual o nosso faz. Então, ele é compridão para percorrer um maior caminho para poder absorver melhor esses alimentos, tá bom? Bom, aquela dobra, né, que eu mostrei para vocês no intestino, ela tem uma dobra longitudinal aqui, ó, ao longo do comprimento do intestino, chamada de tiflossole. Essa tiflossole, ela é uma dobra que ela é feita para aumentar a superfície de absorção do alimento. Consequentemente, ela consegue ter uma maior eficiência na absorção desses nutrientes. Se ela aumenta a superfície de absorção, absorve mais nutrientes e ela consegue ter uma melhor eficácia, então, né, de todos esses nutrientes e acaba perdendo muito pouco, tá bom? Só deixa eu mostrar aqui, eu vou falar sobre o sistema circulatório, mas eu quero mostrar para vocês essa dobra da tiflossole que eu falei para vocês anteriormente. É essa dobra que o intestino faz aqui, ó. Lembra ele em rosinha, no desenho que já tinha mostrado, ó. Aqui é o intestino, tá? Ele poderia ser muito bem um cilindro aqui, ó, certinho, tá? Mas não, ele faz essa dobrinha aqui, ó, para aumentar a superfície de absorção, que é a tiflossole, tá bom? Bom, e aí, eu estou mostrando esse slide aqui para vocês, né, na sequência, por quê? Para mostrar a importância desse sistema circulatório aqui e da tiflossole. A tiflossole, como ela aumenta a superfície de contato, ela consegue absorver mais esses nutrientes que estão passando pelo intestino, que já foram digeridos, e aí ela vai mandar para onde esses alimentos digeridos? Ela manda para cá, ó, né? Já manda direto para o vaso sanguíneo que passa aqui próximo a ele. Então, nesse vaso sanguíneo dorsal,
todos os nutrientes digeridos aqui, ó, vão ser captados e mandados para ele. E ele vai fazer a distribuição desses nutrientes ao longo de todo o corpo desse animal, tá bom? Vamos para características então do sistema circulatório. Eu já havia mencionado para vocês anteriormente que a novidade evolutiva do sistema circulatório é o quê? Que ele é fechado, tá? O que significa ser um sistema circulatório fechado? O sangue, ele percorre o interior de vasos sanguíneos, tá? Então, esse sangue, inclusive, apresenta o pigmento hemoglobina, tá? Bem semelhante ao nosso pigmento vermelho hemoglobina. A diferença é que a hemoglobina em nós, seres humanos, ela está contida dentro das hemácias, né? E nesse caso aqui desses animais, essa hemoglobina, ela não está dentro de hemácias, ela não tem hemácias, tá? Ela percorre o interior desse líquido que é o sangue dela, tá? Mas fora das hemácias. Quer dizer, nem tem hemácias. Então ela faz o quê? Ela faz o transporte de gás oxigênio, né, por esses animais. Bom, e aí, como que ocorre o transporte, né, desse sangue? Em nós, tá, seres humanos, quem que faz o bombeamento do sangue através das nossas veias e artérias? Nós temos um órgão responsável por gerar essa pressão do sangue para fazer com que ele circule pelo nosso corpo. Esse órgão é chamado de coração, tá? Então, o nosso coração, ele serve para quê? Ele serve para fazer o bombeamento de sangue no interior dos vasos sanguíneos. E aqui surgiu então o vaso sanguíneo agora, fechadinho, né, para transporte de sangue ali dos nutrientes. E quem que vai fazer esse bombeamento então? Tem coração? A minhoca tem um coração? Não só tem um coração, como tem 10 corações, tá? Só que não é um coração, tá? Não seria um órgão específico igual é o nosso, tá? Que vai fazer dividido em câmaras, que faz a contração, né, o bombeamento de sangue. Elas estão mais para vasos sanguíneos contráteis, tá? Só que como eles formam, né, regiões específicas ali de contração, sendo que nos vasos sanguíneos tem 5, né, pontos que fazem a contração de um lado e de outro, totalizando 10, tá? Então nós chamamos isso de, a grosso modo, né, a gente chama isso de coração, tá? Então, para essas minhocas, elas têm 5 pares de corações, tá? Que nada mais são do que vasos sanguíneos contráteis. Bom, eles geram a pressão sanguínea necessária para fazer o transporte, né, desse sangue ao longo do corpo desse animal, consequentemente a distribuição de todos os nutrientes e substâncias necessárias para esses animais, tá bom? Bom, continuando. Falando agora sobre o sistema respiratório. Eu falei assim, como que é esse sistema respiratório? Também já falei anteriormente para vocês, e ele é do tipo, né, a respiração é do tipo cutânea. O que é respiração cutânea? É realizada pela pele, tá? Então, ó, respiração cutânea realizada pela pele. Então, no caso dos anelídeos, tá, que eles são terrestres, tá? Então, essas trocas gasosas, elas se dão através, né, dessa troca feita com o meio ambiente diretamente pela pele. Aí muita gente me pergunta, fala assim, mas qual que era a diferença então para o grupo anterior? Eles também não trocavam o oxigênio diretamente com o meio ambiente, né, através, né, das células que estão localizadas mais para fora ali do corpo? Sim, só que, né, a diferença é que lá nos grupos anteriores não formava um sistema respiratório. O que acontecia? Cada célula, né, principalmente as células que estavam ali, né, mais por fora, elas faziam a captação do oxigênio atmosférico. Então elas trocavam, né, faziam essa troca gasosa com o meio ambiente, captando o oxigênio, e aí elas passavam esse oxigênio para as demais células do corpo através, né, da difusão de célula por célula. Então elas pegavam o oxigênio do meio externo, passavam para a célula seguinte, ia passando, ia passando, ia passando. Aqui já não. Aqui ele apresenta um sistema respiratório. Então as células, né, da pele desse animal, elas são responsáveis por fazer essa troca gasosa, né, com o meio ambiente através de difusão também.
Só que os gases, acompanhando o desenho aqui ao lado, os gases agora não são passados de uma célula e passando para outra, para outra, para outra. Essa troca gasosa, ó, ela ocorre com o meio externo, só que o oxigênio, ele entra e vai para onde? Ele vai para os vasos sanguíneos. Então, ó, o oxigênio presente aqui, ó, ele vai ter acesso já ao interior de vasos sanguíneos e vão ser distribuídos por capilares. Então, esse é um sistema respiratório, onde o oxigênio tem acesso, né, a outros tecidos aqui, no caso o tecido sanguíneo, e ele vai ser transportado, distribuído por todas as células do corpo desses animais. E o gás carbônico? O gás carbônico, quando ele chega aqui próximo à pele também, ele é eliminado para o meio ambiente também por difusão, tá bom? Então essa troca gasosa acontece, né, pela pele desse animal, levando oxigênio para os vasos sanguíneos e retirando o gás carbônico dos vasos sanguíneos e devolvendo para a atmosfera, certo? Só que eu estou falando para esses animais que são terrestres, como é o caso da minhoca. E para os animais que são aquáticos, como o caso dos nereis, né, dos poliquetas? No caso dos nereis, eles vão ter uma respiração do tipo branquial, tá? Não é bem uma brânquia ainda, né? Mas nós consideramos ele como sendo do tipo branquial para os aquáticos, tá? Bom, e aí, como que acontece, né? Depois que acontece essa troca gasosa, agora o oxigênio vai ser transportado ligado a quem? Ligado à hemoglobina. A hemoglobina, ela capta esse oxigênio e vai ser transportado, liberando para todas as células necessárias. Lembrando que a gente não pode transportar um gás, né, como é o oxigênio, na forma de gás dentro do vaso sanguíneo. Porque se houver gás, né, dentro do vaso sanguíneo, ele interrompe essa continuidade, né, do fluido e acaba parando a circulação. Então o oxigênio ele é ligado à hemoglobina e transportado na forma de um óxido ferroso. Tá? Depois a gente estuda com detalhes isso quando a gente entrar numa aula futura aí sobre respiração, né, sobre sistema respiratório. Vamos lá. E a excreção? Como que acontece a excreção no corpo desses animais? Agora, essa excreção ela é feita por nefrídeos, tá? Verdadeiros, então são os metanefrídeos. Como que ele faz? Aqui está representando então para nós um nefrídeo de anelídeos. Tá? Essa é a estrutura aqui de baixo. Ó. Tá? Esse nefrídeo aqui, ele tem duas extremidades. Tá? Então, ele tem a extremidade do nefróstoma e ele tem a extremidade do poro excretor, ou nefridióporo. Esse nefróstoma, tá? Ele fica voltado para a cavidade do celoma. Então, todas as excretas geradas por esse animal, lembrando que excretas, né, não estou falando de fezes, eu estou falando de produtos do metabolismo, tá? Fezes não passou por um metabolismo celular, ela simplesmente é o resto do alimento que não foi digerido e vai ser eliminado, tá? E vai ser eliminado pelo ânus. Aqui eu estou falando de metabólitos, né? Coisas que as células absorveram, processaram, não utilizaram e eliminaram aqui nessa cavidade, tá? Então, aqui ela vai ser absorvida, né, por esse poro do nefróstoma, percorre o interior aqui, ó, desse néfron, né, desse nefrídeo, perdão, e aí ele vai ser eliminado através aqui, ó, do poro excretor. Então, aqui ele sai, tá? Então, ó, ele entra pelo nefróstoma, percorre por todo o nefrídeo e sai pelo nefridióporo, ou poro excretor. Tudo bem, gente? Então, eles apresentam, né, esses nefrídeos aqui em cada um dos metâmeros. Tá? Em cada anelzinho desse daqui, ó, ele vai ter dois nefrídeos, né, metanefrídeos. Ele vai ter um de cada lado. Tá? Então, para cada anelzinho, 2 metanefrídeos. Belezinha, gente? Então, ó, eles vão fazer o quê? Eles vão pegar toda essa parte de hemolinfa dos vasos sanguíneos, as excretas presentes ali no interior dos celomas, tá? Vai fazer essa filtragem, né, essa retirada dessas excretas e vão liberar para o meio externo. A principal excreta desse animal é a amônia,
tá? Então esses animais secretam amônio. Ela é bastante rica em nitrogênio, por isso que ela também fertiliza bastante o solo, tá? Bom, continuando agora aqui. Como que é o sistema nervoso desses animais? O sistema nervoso deles continua sendo ganglionar, como já era antes, só que agora com muito mais gânglios, tá? Eles apresentam dois gânglios cerebrais, né, gânglios maiores, que ficam localizados na região anterior aqui, ó, o equivalente a uma região da cabeça, vamos dizer assim, tá? Então, gânglios cerebrais, tá? E deles partem novos gânglios para cada um dos metâmeros, tá? Então, para cada um dos metâmeros, nós também vamos ter gânglios segmentares, no total de 2 para cada segmento também, tá? Então, ele vai ter 2 gangliozinhos e deles partem os cordões nervosos, ó. Então, conectando um gânglio nervoso com outro gânglio nervoso, né, dos metâmeros, elas são conectadas por cordões nervosos, tá? Então, esses gânglios cerebrais, eles estão associados ao quê? Eles estão associados à sensibilidade, né? A todo, aqui ó, nervos sensitivos, tá? Então, eles estão relacionados aos sentidos. Ah, eles conseguem fazer o quê? Exatamente. Se você pensar nesse animal, ele ainda assim não é tão desenvolvido ainda, tá? Então, os gânglios cerebrais dele, eles estão responsáveis por coordenar movimentos, tá? Então, o movimento desse animal, ele é coordenado por esses gânglios. A percepção, né, de um ambiente mais claro, mais escuro, tá? Então, é isso que eles fazem, tá? Eles fazem esses sentidos mais simples, tá bom? Bom, vamos lá então. E a reprodução agora desses animais? Tá? A reprodução é um caso à parte, né? A reprodução desses animais aqui, de novo, eu vou enfatizar para vocês que eu estou explicando com base na reprodução das minhocas, porque nós pegamos a minhoca como modelo de estudo desse grupo, tá? Mas nós temos exceção e nós vamos até comentar aqui a exceção, né, da reprodução para esses grupos. Bom, para as minhocas então, o que vale? Que elas são monóicas. O que é ser monóico? Estão lembrados ainda? Monóico é quando um indivíduo ele tem tanto o sistema reprodutor masculino quanto o feminino no mesmo indivíduo. Ou seja, ele é capaz de produzir o gameta masculino e também o gameta feminino, certo? Bom, embora elas tenham esses dois aqui, ó, elas não fazem uma autofecundação, ou seja, ela não é capaz de se fecundar a ela mesma. Como é o caso, por exemplo, de alguns plateumintos, né? Quando eu falei para vocês lá das tênias, né? A tênia, ela também é monóica, tem dois, né? Produz tanto gametas masculino quanto feminino, e elas são capazes de se autofecundar. As minhocas aqui não. Então, elas possuem o quê? Fecundação cruzada, tá? Uma minhoca tem que fecundar a outra, tá? E essa fecundação, ela é externa, ou seja, não tem um órgão copulador, tá? Embora o clitelo seja uma estrutura reprodutiva, mas ela não é um órgão que faz a copulação. Ela não introduz o gameta masculino dentro do corpo, né, por meio de um órgão que insere ali, tá? Então a fecundação é externa. Então eu falei para vocês, possuem a estrutura do clitelo, que é uma estrutura reprodutiva, tá? E o desenvolvimento, né, desses animais, ela é feita de forma direta. O que é um desenvolvimento direto? Não tem estágio larval, tá? Então não forma larva. E o desenvolvimento também, eu esqueci de colocar aqui, mas ele é externo, tá? Então elas vão se desenvolver fora do corpo da fêmea, tá? Então, da fêmea, né? Elas são monóicas, né? Mas assim, elas vão se desenvolver fora do corpo desses animais, tá? Elas não ficam gestando internamente os filhotes dela, tá? Elas são botados ovos para o meio externo. Vamos dar uma olhadinha como que acontece então essa reprodução aqui, tá? Aqui eu coloquei só para vocês uma fotinha antes de passar o slide, para mostrar para vocês o clitelo, tá? O clitelo parece como sendo um anel mais grosso aqui, ó, tá? Presente então nessas minhocas aqui. Tem gente que fala, nossa, olha que anel grossão que está presente aqui. Na verdade, ele é um clitelo, tá? É uma estrutura que fica para o lado de fora. Ela não é um metâmero, tá? E ela está ligada à reprodução. Ela fica, né, normalmente nas minhocas, ela fica
mais próxima à região anterior, tá? Então ela fica mais próxima à boca. Tem muita gente que fala assim, é impossível saber qual que é, né, a parte da frente e a parte de trás de uma minhoca. É só você olhar a posição do clitelo. Se ela não tiver numa época reprodutiva, né, em reprodução, o clitelo ele vai ficar na parte anterior, né, mais próxima à boca. Então, se você pegar, né, o clitelo, né, na posição do clitelo, você vai ver que quando ela estiver mais pertinho da ponta, aquela ponta vai ser a extremidade anterior então dela, tá bom? Vamos lá. Como que acontece então, né, a reprodução das minhocas? Ela acontece com uma minhoca fecundando a outra, tá? Então, essas minhocas, né, elas vão se encontrar uma de frente com a outra e elas vão se deslizar uma sobre a outra, tá? Como está mostrado aqui nessa figura. Então, ó, nós temos uma minhoca aqui, a outra minhoca aqui. E uma vai se deslizando sobre a outra, tá? No caso, essa minhoca, tá? Ela está caminhando para essa direção aqui. Deixa eu apontar para cá, peraí. E essa vindo para cá, tá? Então, uma minhoca se deslizando sobre a outra ali. E aí o que acontece? Quando essas minhocas elas deslizam uma sobre a outra, ela vai depositar, né, o espermatozoide dela, ela deposita esse espermatozoide na outra minhoca aqui, ó, tá? E ela guarda esse sêmen aqui, tá? Então ela fica guardado numa cápsulazinha que ela tem, uma bolsa que ela tem aqui, tá? E essa outra de baixo também pega os espermatozoides dela e deposita nessa outra aqui, ó, tá? E essa outra guarda aqui. Tudo bem? Então, uma minhoca se deslizando sobre a outra, elas fazem o quê? Elas fazem a troca de espermatozoides. De uma minhoca passa para outra e ela guarda nessa bolsinha, nesse receptáculo espermático aqui, ó, tá? E a outra passa para cá e guarda nessa outra daqui de cima. E aí o que acontece? Depois que ocorreu essa troca aí de espermatozoides, né? Essa estrutura do clitelo, ela produz, né, uma estrutura gelatinosa aqui por cima, né, desse clitelo, que ela libera os óvulos dela nessa estrutura, formando uma espécie de casulo meio gelatinoso, gosmento aqui por cima, tá? E aqui, ó, vão ter os óvulos aqui, ó, tá? Que é o gameta feminino. E esse casulo aqui, ó, ele vai se deslocando para o final do corpo desse animal. Então, quando ele passa, né, por cima da estrutura, né, desse receptáculo de espermatozoides aqui, ó, ele passa e ele capta os espermatozoides que fecundam então esses óvulos aqui. E aí, esse casulo, ele vai percorrendo o corpo desse animal até ser liberado, tá? Então agora, todos esses óvulos aqui, ó, já foram fecundados pelos espermatozoides, né, que passaram por cima deles aqui e fecundaram. E aí, ó, eles estão chegando no finalzinho e liberam esse casulo aqui, ó, contendo então dentro dele os ovos já fecundados, tá? Aí, esse casulo, ele fica no solo, ele fica ali até esses ovos eclodirem, e quando eles eclodem, eles já liberam as minhoquinhas filhotes ali, tá? Não liberam uma larva, né? Porque eu falei para vocês que não tem estágio larval aqui nesse tipo de reprodução das minhocas. Elas já são, então, jovens, bem parecidos já com os adultos, embora de tamanho bem reduzido. E aí o que ele vai ter? Ele vai ter simplesmente, né, um aumento do tamanho corpóreo ao longo do tempo, tá? Mas já não tem essa mais transformação de estágio larval para adulto, porque elas não são larvas, tá bom? Por isso que o desenvolvimento é direto. Ok, minha gente? Essa aqui então é a reprodução das minhocas, tá? Daqueles que têm, ou seja, daqueles que têm clitelo, tá? Mas nem todos os anelídeos possuem clitelo. E aí é o caso desse grupo aqui, ó, né? Que está os nereis, que é o grupo dos poliquetos. O que tem de especial nesse grupo aqui dos poliquetos, dos nereis? Eles não são monóicos, eles são o quê? Dioicos. Então eles têm um indivíduo macho e um indivíduo fêmea, tá?
e eles têm que fazer a fecundação, então, cruzada, né? O macho vai lá e ele fecunda os ovos das fêmeas, tá? Mas, então, a fecundação, ela é cruzada. E essa fecundação também não é uma fecundação interna, então não tem uma cópula em si em que o macho introduz com um órgão o espermatozoide dentro da fêmea. Não, eles simplesmente liberam esses espermatozoides e a fêmea libera os óvulos e ocorre a fecundação no meio externo, tá? E aí o desenvolvimento desses animais, ela é externo também, tá? E só que aqui ela é indireto, ou seja, ela forma uma larva, tá? Essa larva aqui é a larva trocófora, tá? Me atrapalhei aqui com o mouse, mas é a larva trocófora, tá? Então, ela forma uma larva, por isso o desenvolvimento é indireto. Tá certo, minha gente? A última coisa que eu vou salientar para vocês em relação à reprodução é que pode haver em algumas espécies, tá? Não são em todas, em algumas pode haver regeneração. Por que eu estou falando isso? Porque é comum, muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, professor, é verdade, né? Que se você corta uma minhoca ao meio, ela se regenera e forma duas, tá? Isso não é válido para todas as espécies, tá? Algumas espécies possuem um poder de regeneração maior do que outras, né? E algumas não possuem nenhum poder de regeneração, tá? Se você cortar a minhoca no meio, ela simplesmente vai morrer, tá? Mas já foi relatado que algumas espécies de anelídeos são capazes, né, de fazer esse processo regenerativo, então, e tem uma reprodução do tipo assexuada por regeneração. Mas, saliento aqui novamente, não são todas, tá bom? Bom, continuando. Vamos falar sobre a classificação, então, desses animais. Então, eu falei para vocês que, né, nem todos os animais possuem clitelo, tá? Então, nós temos um grupo que não tem clitelo, tá? Que é o grupo dos poliquetas. Então, aqui já dá para saber que nós temos diferenças, portanto, eles estão agrupados em táxons diferentes, tá? Bom, como que era essa divisão antigamente? Nós dividimos esses animais conforme a presença de cerdas. Cerdas, tá? São exatamente, cerda o quê? Cerda da escova de dente, aquilo lá? Sim, são aqueles pelinhos presentes ali, tá? Só que aqui, os pelinhos, então, né, presentes ao longo do corpo desses animais. Nós temos três classificações conforme a quantidade de cerdas. Nós temos aqueles que têm muitas cerdas, né? As cerdas são chamadas de quetas, tá? Então, muitas cerdas, poliquetas, tá? Aqueles que têm poucas cerdas, né? O prefixo para poucas é oligo, tá? Poucas cerdas, oligoquetas. E aqueles que não possuem cerdas nenhumas, que são os aquetas. Só para vocês terem uma ideia de quem é quem, né? Os poliquetas, né, que tem muitas cerdas, já dá para ver aqui, ó, são esses aqui, tá? São os poliquetas, os nereis. E os oligoquetas, que tem poucas cerdas, são esses aqui, ó, poucas cerdas, as minhocas. Minhoca tem cerdas? Tem, tá? Só que são oligos, são poucas cerdas e muito curtas, tá? Por isso que vocês quase nem percebem que elas têm cerdas. Mas se analisar muito próximo, né, bem de próximo, numa lupa bem potente ali, vocês vão ver que espaçadamente, né, um ou outro ali, né, nos metâmeros, apresentam algumas cerdas bem pequenas, tá? E nós temos aqueles que não têm nenhuma cerda, né, que são o grupo dos aquetas, que é o grupo dos sanguessugas, tá? Por que essa divisão, eu falei que antigamente era assim? Porque atualmente nós dividimos, essa divisão aqui continua, mas elas foram reagrupadas, tá? Então nós temos duas classes agora. Nós temos a classe dos poliquetos, que continuam sendo os que têm muitas cerdas, né? Que são, o exemplo então aqui é os nereis, tá? E nós temos uma outra classe, que é a classe dos clitelados. Clitelados, clitelo, tem a ver? Lógico. Clitelados são aqueles que possuem clitelo. Então, eles fazem aquela reprodução que eu mostrei para vocês, né? Que tem o clitelo, que é fecundado ali, forma os casulos, né? Liberado os ovos, enfim. Então, esse grupo dos clitelados, né? Nós temos duas subdivisões,
né, são as duas subclasses aqui, que são a subclasse dos oligoquetas e dos aquetas, tá? Também chamados de hirudíneos. Então, é só uma reclassificação aqui, que agora antes eram três classes, agora são duas classes, sendo que uma dessa classe, ela agrupou duas subclasses, né, que eram os oligoquetas e aquetas, né, que eram classificados aqui anteriormente, tá bom? Então, nós temos essa nova reclassificação, mudou pouca coisa, tá? Mas é importante porque foi inserido agora esse grupo chamado de clitelados, que contém as duas subclasses, oligoquetas e aquetas. Certinho, pessoal? Bom, para finalizando essa aula, vamos só simplesmente salientar aqui algumas importâncias, né, relacionadas a este filo, principalmente, né, com as minhocas, tá? Então aqui, elas apresentam um equilíbrio ecológico, tá? Então assim, todos os seres vivos estão aqui presentes, por quê? Porque exercem algum tipo de influência para o equilíbrio do ecossistema. Eles participam então da cadeia alimentar. Não, então elas comem algumas espécies, né, de seres vivos, não necessariamente precisa ser um animal, né, pode ser simplesmente um vegetal, né, ou micro-organismo, mas elas são comidas também por alguém, né, então elas servem de alimento então para outras espécies, tá? Por isso que elas participam na cadeia alimentar para o equilíbrio ecológico, tá? Bom, elas servem para a agricultura, para quê? Para a fertilização do solo. Eu falei para vocês que as excretas e também as fezes dela é rica em nitrogênio, em amônio, tá? E esse nitrogênio, ela devolve essa fertilidade ao solo. Além do que, como ela vive aqui enterrada, né, no subsolo, ela vai escavando aqui, ó, o solo. E quando ela escava o solo, ela favorece a descompactação do solo. Ela deixa o solo mais fofo, mais aerado. E isso também aumenta a fertilidade do solo. Então, juntamente com matéria orgânica que ela produz ali e com a aeração adequada do solo, né, descompactando, deixando ela mais permeável ao ar e à água, tá? Isso tudo faz o quê? Aumenta a fertilidade do solo, tá bom? E eu saliento aqui também para vocês uma utilização um tanto quanto peculiar, né? No caso aqui das sanguessugas, tá? Que elas eram usadas antigamente como terapias, tá? Como terapia medicinal. Eu falo antigamente, mas apesar que há relatos aqui que algumas sanguessugas voltaram a ser utilizadas em determinadas terapias aí, tá? Tanto é que as sanguessugas, elas têm um nome popular, um nome científico de Hirudo medicinalis, tá? Então elas eram usadas aqui, ó, tá vendo? Todas essas são sanguessugas que esse terapeuta aqui ele está colocando nessa pessoa, tá? Como elas sugavam o sangue, né, das pessoas, elas eram muito utilizadas também para, por exemplo, como tratamento de enxaquecas, né? Ela diminuía a circulação de sangue na região cefálica, né, na região da cabeça, consequentemente diminuía a pressão também do sangue nessa região e causava alívio nessas dores de cabeça, tá? Então, isso é uma das aplicações, né? Hoje em dia, eles têm várias aplicações aí e estão voltando a ser utilizadas, né, essas sanguessugas como terapias medicinais. Tá certo, minha gente? Espero que tenham entendido essa aula. Deixo essa charge aqui no final para vocês, só para mostrar, né, que antigamente o pessoal falava que o hambúrguer, né, de fast foods por ali, eram feitas com carne de minhoca, né? Eles utilizavam minhoca para isso. Mas é lógico, né? Uma informação falsa, somente para chamar a atenção para vocês que as fake news, né, que hoje em dia tanto são comentadas por aí, elas são muito mais antigas do que a gente acha, né? Então, há muito tempo fez-se uma relação entre o hambúrguer com carne de minhoca aí de algumas redes de fast food. Mas é lógico que é mentira. Tá certo, pessoal? Espero que tenham entendido essa aula. Aguardo vocês na próxima aula. Forte abraço para todos, fique com Deus e até mais.